paz do Senhor. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém. A gente vai estar cantando uma música e a minha mãe e a pastora Cristiane vai estar pregando a palavra para vocês. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração.
pregando. Tchau. Pai do Senhor. Amém. Paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar ministrando uma palavra aqui nessa noite. Né? Linda esses louvores, essas crianças louvando. Eu não sou muito boa para louvar, mas hoje eu senti vontade de também cantar um louvor que diz assim: quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Tem um louvor também que fala assim, ó: renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim o teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. É bom a gente pedir pro Senhor, né? Tá sempre nos renovando, nos fortalecendo. Mesmo que a gente não tenha uma voz linda para cantar, a Bíblia diz lá no Salmo 150, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, né? Então a gente fica nessa palavra e fica adorando ao Senhor. Então eu vou ministrar nessa noite uma palavra aqui, tremenda para o nosso coração, louvado seja Deus. E a palavra diz assim, tá em Esther, no livro de Esther, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 3. Vou começar lendo esse capítulo e depois eu vou estar explicando. A Bíblia diz assim, Esther no Antigo Testamento, né? Fica um pouquinho antes de Salmos ali. Diz assim, depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e o pôs no seu lugar, acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu, por que transpassas o mandamento do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isso de um dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque eles tinham declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor, porém em seus olhos teve em pouco pôr a mão no Mardoqueu, porque ele havia declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. Louvado seja Deus. Amém? Eu vou ler só essa parte aqui,
e aí eu vou estar explicando essa palavra, essa mensagem, porque é uma mensagem grande, a mensagem de Esther, né? O livro de Esther tem uma história muito bonita, tem uma história bem edificante e tem bastante coisa que a gente pode extrair para a nossa vida hoje como ensinamento, porque a palavra de Deus nada mais é do que um manual para a gente saber como devemos nos conduzir nessa vida, como a gente deve proceder em cada situação. E no livro de Esther, especificamente, tem muitas situações muito interessantes para a gente tirar como, digamos assim, ensino, né, e conhecimento da palavra para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então, começando, antes de chegar nessa parte aqui do capítulo 3, eu vou começando a te explicar a história. Você que não conhece, ou, né, você que já conhece, te trazer a memória. A Bíblia fala no livro de Esther, conta a história de um rei, o rei Assuero, o rei da Pérsia. E esse rei, ele estava dando um banquete. Ele era um rei poderoso, ele estava dando um banquete e ele ficou alguns meses ali, né, mostrando ali as belezas do reino, né, se gloriando ali com as vitórias que ele tinha conquistado. E aí a Bíblia diz que em um certo momento ele tinha uma rainha. Esse rei tinha uma rainha, um rei, né, geralmente tem uma rainha, e o nome dela era Vasti. E essa rainha, ela era bonita, ela era formosa, e a Bíblia diz que em um certo momento o rei já estava meio embriagado, com vários homens ali também, outros príncipes de outros reinos, né? Estavam ali no banquete de Assuero, e Assuero manda chamar a rainha Vasti. Só que a rainha, ela se negou a estar na presença do rei. Por quê? Porque ela não quis, né, estar diante daquelas pessoas. Tinham pessoas ali que tinham, né, tomado, bebido, e ela não queria aparecer na frente das pessoas, no sentido de o rei queria mostrar a beleza da rainha, né, e ela não queria essa vanglória, vamos dizer assim, do rei Assuero. E o rei se enfureceu, ficou com raiva, porque uma ordem do rei era uma ordem que não podia ser revogada, ou seja, não podia ser contestada. Se o rei falasse, estava falado, estava mandado e tinha que obedecer, mesmo que fosse a rainha, que também era rainha, né, como ele, mas ele era o rei, ele era soberano, então o rei, ele ordenava e tinha que acontecer. Só que a rainha se negou, então a Bíblia diz que ela foi expulsa do palácio. Olha que coisa como era antigamente, né? As coisas eram mais sérias assim. Então já começa essa palavra te dizendo que o rei, né, vamos dizer que o rei simbolizasse o nosso Deus. Quando o rei, amados, ele nos chama, quando o rei nos convoca, a gente não pode olhar para trás assim, né? Ah, não vou pensar, vou demorar um pouquinho, não. Uma ordem do rei é uma ordem que não pode ser revogada. Se o rei te convoca, se o rei te chama, vá até a presença do rei. Se apresente diante do Senhor, né? Se apresente diante da face do rei, porque Deus, ele sempre tem algo bom para nós. Ele não quer nos humilhar. O rei humano poderia até pensar em fazer isso, né? Querer mostrar ali a rainha para as pessoas, mas o rei soberano, o rei, o nosso rei, né? O nosso Deus que está exaltado lá no céu, ele quer, na verdade, só te honrar, ele quer só te abençoar e te guardar. Então essa rainha, a rainha Vasti, ela foi expulsa do palácio. Estou explicando o contexto para chegar aqui. Ela foi expulsa do palácio e o rei foi aconselhado por outras pessoas que estavam ali, os conselheiros, a colocar uma outra jovem no lugar da rainha. Olha, meu rei, você não pode querer que essa rainha fique aqui, porque senão todos os reis vão, todos os outros lugares, as mulheres, as rainhas, né, ou os servos, eles vão achar que eles podem negar uma ordem do rei. Então ela foi expulsa por isso. E enfim, então havia um decreto, né, foi feita uma sugestão para o rei Assuero, chama todas as virgens do palácio, que tem aí em volta do palácio aqui no reino, né? Chama, convoca, traz pra cá, e aqui o rei se agradar, essa será a rainha no lugar de Vasti. Então, isso tá aqui, né? A moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim o fez. Ou seja, e o rei, ele determinou, então vamos fazer isso, né? Vamos convocar todas as moças, jovens, virgens, para estar perante o rei. E, meu irmão, eu quero dizer para você que muitas delas gostariam de estar ali, né? Quem não gostaria de ser rainha? Mas outras não, né? Tem pessoas que elas desejam, elas almejam, né, aparecer, elas almejam estar em destaque, mas tem outras pessoas que elas não fazem questão disso. E Esther, ela era uma que não fazia questão disso.
E meu irmão, a Bíblia diz que aquele que é humilhado, Deus ele exalta, né? É tremenda essa passagem da Bíblia. Então, aí fala que a palavra de Deus no capítulo 2 ainda, né? Para chegar lá no 3, eu tô voltando um pouquinho. Lá no capítulo 2 fala que, versículo 7, né? Esse criara Radassa, que é Esté, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e a moça era bela de aparência, formosa à vista. Morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu tomara por sua filha. Então sucedeu que, divulgando o mandato do rei, juntou-se muitas moças na fortaleza de Suzã, e também levaram Esté à casa do rei. Ou seja, e a moça pareceu formosa aos olhos de todos e alcançou graça perante ele. Amados, então a Bíblia diz, né, eu não vou estar lendo tudo porque são bastantes coisas, mas eu te explico tudo. A Bíblia diz que Esté, ela foi criada pelo primo dela chamado Mardoqueu. Mardoqueu criou ela como se fosse um pai, né? Apesar dele ser primo, ele era mais velho, ela foi criada como se fosse com toda a proteção, com todo cuidado, com todo o amor, com todo o ensino ali que ela tinha que ser ensinada, né? Os preceitos bíblicos, os preceitos do Senhor. Ela foi ensinada, ela aprendeu e cresceu assim, com honra, com glória, no sentido de personalidade, né? Não honra e glória de coisas posses, mas honras e glórias no sentido da pessoa ter um caráter, um bom caráter, né? Importa mais do que o ouro e a prata, né? Um bom caráter, a pessoa ter ser íntegra, ser justa, é mais importante do que o ouro e que a prata. E Esté não falou pra ninguém quem ela era, né? Porque ela era uma menina judia, ela era do povo judeu, e ela estava indo ali pro palácio naquele momento. E entenda uma coisa interessante nessa palavra. Esté, ela não escolheu estar no palácio. Tem coisas que acontecem na nossa vida que saem do nosso controle. Tem momentos da nossa vida que a gente não escolhe situações, não deseja, não sonha, mas infelizmente as coisas mudam, o mundo gira, as coisas se transformam e de repente você está numa outra situação, numa outra posição que você jamais pensou na sua vida. Então a gente tem que estar sempre preparado, né, para as mudanças, porque às vezes elas chegam e não avisam que estão chegando. Foi assim na vida dessa mulher, né? O nome dela era Radassa, né? Mas o nome persa era Esté. Então a Bíblia diz que ela teve que ir para o palácio, ela não teve opção, porque as moças tinham que ir, elas eram obrigadas a estar lá, todas as jovens, todas as moças virgens, como eu falei. Então tem horas, como eu disse, que acontecem situações na nossa vida que a gente não planejou, não projetamos, mas a gente tem que estar pronto para as mudanças, porque às vezes elas chegam, como eu acabei de falar, sem bater na porta, sem avisar. Elas chegam, sabe aquela visita inesperada? Às vezes as mudanças são assim na nossa vida. E a gente tem que estar pronto e preparado para as mudanças quando elas chegarem, quando elas vierem, se elas chegarem. Elas sempre chegam. E Esté, então, ela passou de uma vida ali humilde, de uma vida onde ela estava ali com o primo dela, um familiar, né? Para uma vida desconhecida, para uma coisa que ela não imaginava. Ela foi colocada no palácio, mas tudo tinha um propósito. Eu volto a falar isso, né? A gente nunca é colocado de um lugar para outro, levado de um lugar para outro ou colocado numa situação à toa. Sempre há um propósito. Sempre tem um motivo, uma razão de você estar onde você está. Então tinha uma razão e Esté só ia saber lá na frente. Porque as coisas que Deus faz hoje na sua vida, tem muitas coisas que você só vai entender lá na frente. Tem muitas coisas que você não entende agora. Tá confuso no seu coração, você não entende por que chegou nessa situação, por que você tá vivendo o que você vive, mas o Senhor vai te mostrar lá na frente o porquê de todas as coisas. Uma coisa eu te digo, nada é em vão. Tudo tem um porquê de ser. Então a Bíblia diz que ela ficou 12 meses se preparando ali, né, com óleo, com mirra, com especiarias, para chegar na presença do rei. Não era de qualquer forma não, viu? Ela não era assim, eu entrei no palácio, já vou lá encontrar com o rei. Não, tinha uma preparação, né, uma purificação, uma limpeza ali para ela estar diante do rei. Então ela passou 12 meses, a Bíblia diz isso em Esté capítulo 2, no versículo 12, né? Por 12 meses ela foi preparada, né, para estar na presença do rei. A mesma coisa é a gente, né?
A gente tem que estar se preparando para estar na presença do nosso Rei, do nosso Senhor. A gente tem que estar se purificando, se santificando, né? Para a gente apresentar o melhor para Deus. E aí a Esther, amados, a Bíblia diz aqui que quando a mulher se apresentava para o rei Assuero, se o rei se agradasse, ela seria a rainha. Senão ela voltava lá para um outro compartimento, lá onde ficavam todas as mulheres, né? Um outro lugar que ficavam todas as mulheres. Mas com o rei, ficaria a que agradasse ao rei. E Esther, né, alcançava graça aos olhos de todos quantos haviam. E a Bíblia diz no versículo 16: assim foi levada Esther ao rei Assuero à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado, e o rei amou Esther mais do que todas as mulheres. E ela alcançou perante ele graça e benevolência. Ou seja, meu irmão, olha só, deixa eu te falar, ela alcançou graça diante do rei. Quantas mulheres ela estava concorrendo, vamos dizer ali, né? Tinham várias mulheres e ela concorrendo com várias, mas quando ela estava se preparando, quando ela tinha humildade no coração dela, quando ela era uma mulher separada, né, assim, para a glória de Deus, uma mulher que buscava fazer o que era certo, ela chamou atenção. Meu irmão, tem lugares que o Senhor nos põe que a gente chama atenção, não porque a gente quer aparecer, não, pelo seu modo de ser, pelo seu jeito correto de fazer as coisas, porque no mundo, vamos combinar, né? No mundo que a gente tá cheio de corrupção, mentira e engano, quem faz o que é certo chama a atenção, né? Então, se você faz o que é certo, se você tem humildade no seu coração, se você busca fazer as coisas, né, da maneira mais simples possível, mas sendo você, né, do jeito que você agrada, né? As pessoas se agradam, alguns se agradam, outros não, né? Alguns se agradam e vai chamar a atenção, e foi o que aconteceu com Esther. Ela chamou a atenção de todas as pessoas ali, não só pela beleza física, mas pela beleza dentro dela. E a Bíblia diz que o rei Assuero amou a Esther. Então eu quero dizer para você, Deus também, assim como Esther ficou 12 meses se preparando, Deus também está te preparando para algo diferente, né, amados? Para algo novo na sua vida. Aquele encontro com o rei seria algo novo na vida de Esther. O Senhor, ela se preparou para esse encontro, ela se preparou para esse dia. Assim o Senhor também nos prepara, né, para esse encontro, ainda que as circunstâncias não sejam as que a gente sonhou e projetou. Tá bom? Nem sempre vai ser como você quis. Infelizmente, tem coisas que fogem ao nosso controle. E tem coisas que fogem ao nosso controle que acabam sendo melhores do que se a gente tivesse feito, né? Se fosse o que a gente projetou e sonhou. Então tem muitos sonhos nossos que o Senhor ele vai realizar, ele vai permitir que aconteçam, mas outros sonhos nossos ele não vai fazer do jeito que você sonhou, ele vai fazer do jeito que ele quer. E sempre vai ser melhor, pode acreditar. Então a Bíblia diz aqui que, chegando lá onde a gente leu, né, no capítulo 3, tinha um homem chamado Amã, e esse Amã, ele foi honrado pelo rei Assuero ali, né? Digamos que ele era um homem de confiança do rei Assuero, só que esse homem, ele era soberbo, era um homem que, sabe, ele pisava nas pessoas, um homem que se achava. Sabe aquelas pessoas que a gente às vezes convive, sempre tem alguém assim na nossa convivência, infelizmente, né? Nos meios que a gente é inserido, que acha que é melhor do que os outros, que quer impor a sua vontade. Então, Amã era assim. E Amã era invejoso, né? Como uma pessoa assim, ela não tem segurança dela mesma, então ela sempre vai ser invejosa, ela sempre vai ter raiva de quem está brilhando, né? Pelo brilho do Espírito Santo, pelo brilho do Senhor, pelo brilho das coisas corretas que faz, enfim. Então Amã, quando ele viu Mardoqueu era o primo de Esther, e esse Mardoqueu, eles eram judeus, eles faziam parte do povo de Deus, eles seguiam as leis do Senhor, que diz que só pode adorar a um Deus, que é o nosso Deus. Não podia se curvar diante de ninguém. Então Mardoqueu, quando Amã foi honrado pelo rei Assuero, ele achou que ele podia, né? Todo mundo, quando ele passasse, tinha que se dobrar perante ele ali, né? Mas Mardoqueu não se dobrava. Mardoqueu, ele permanecia do jeito dele. Por quê? Porque ele não se dobrava diante de um outro, digamos assim, rei, né? Ele só se dobrava diante do Senhor. E aquilo causou ira no coração de Amã. Amã ficou com ódio de Mardoqueu, ficou com raiva, queria destruir ele. A Bíblia diz, né? A Bíblia fala aqui, como a gente leu, né? Que quando Mardoqueu
quando Amã passava e Mardoqueu não se curvava, Amã foi nutrindo por Mardoqueu, a partir dos dias se passando, foi nutrindo um ódio terrível. E quantas vezes, né, meu irmão, a gente nem sabe, mas a gente a gente tá vivendo, caminhando a nossa vida e pessoas estão nutrindo ódio, rancor, inveja ao seu respeito e você nem sabe. Às vezes você nem tá vendo, não, tá super inocente. E tem pessoas que quanto mais você sorrir, quanto mais você, né, tá fluindo, as coisas estão acontecendo na sua vida, essas pessoas elas vão nutrindo dentro delas, mas é dentro, você não tá vendo, né? Um ódio, um rancor, uma raiva, uma inveja, uma vontade de que você, né, suma do mapa. Tem muita gente que é assim, infelizmente. É triste falar isso, mas é verdade. E tá desde o tempo da Bíblia, isso já acontecia e isso ainda acontece. Então, o que a gente precisa fazer? Seguir o exemplo bíblico, né? Se curvar diante do nosso Deus e ficar sempre atento em tudo que está ao nosso redor. Ficar atento, com os ouvidos atentos, né? Com o coração atento também, para a gente não ser enganado. Para nós não sermos pegos de surpresa. Porque onde eu estou lendo aqui na Bíblia, você vai ver que Amã, ele queria estabelecer, e ele conseguiu, diante do rei, ele conseguiu estabelecer um decreto ao qual ia destruir o povo de Deus, a qual eles iam exterminar o povo de Deus, né? A Bíblia diz que lá em Esther, capítulo 3, versículo 8, só para você entender, eu vou ler só esse versículo, diz assim, ó, e Amã disse ao rei Assuero, existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem. Ou seja, Amã, ele queria destruir o povo por causa de Mardoqueu, ele queria destruir todo mundo, né? Que coisa horrível, né, amados? Então a Bíblia diz aqui que Amã, ele armou uma cilada, uma emboscada, para que Mardoqueu, e não só Mardoqueu, mas todo o povo de Deus naquela época fosse destruído, fosse morto, você viu aqui? E os matem. E aí o que o rei fez? Como o rei confiava em Amã, Amã, digamos assim, era um homem de confiança, né? Ele era o segundo ali depois do rei, de confiança, um príncipe ali onde o rei Assuero tinha exaltado. O que ele fez? Pegou o anel dele, o anel do rei, ele selava os documentos, e quando ele botasse lá selando o documento, aquele documento, aquela lei, aquela norma não podia mais ser voltada atrás, revogada, não podia. Então ele pegou o anel dele de selar lá, Assuero, entregou na mão de Amã e falou, então vai lá e faz a lei e mata o povo, faz o que for melhor para que o reino não seja dividido. Ou seja, o rei pensando no seu reino, né? O rei Assuero pensando no seu reinado, e Amã pensando em destruir Mardoqueu, e Amã pensando em exterminar Mardoqueu da terra. Por quê? Só porque Mardoqueu não concebia, não fazia os desejos, né? Os desejos egoístas do coração de Amã. É forte essa palavra, né? Eu amo a palavra, eu amo o livro de Esther, é uma bênção, tem muito ensinamento para a nossa vida. E nisso aqui o negócio foi tão feio, assim, a situação foi tão... chegou num nível tão grave que o Amã, além de armar tudo isso aí, ele ainda preparou uma forca na casa dele, uma forca de verdade, construiu uma forca para depois disso tudo ele enforcar Mardoqueu lá nos olhos de todas as pessoas. Ou seja, ele tinha um ódio tão grande, ele foi minando, ele foi alimentando um ódio tão grande no coração dele pelo servo de Deus, que aí não era mais suficiente só ele sumir da frente do Amã. Ele queria destruir, acabar com a vida do Mardoqueu. Entendeu, meu irmão? Então existem pessoas que são assim, a gente tem que estar sempre com os nossos olhos abertos, tem que estar sempre, purificado o nosso coração. A gente não pode ter raiva, a gente não pode querer se vingar. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor, mas a gente também não pode ser bobo, né? Eu sei, mas eu não vou fazer nada. Eu sei, vou ficar caminhando do mesmo jeito. Eu sei, vou andar íntimo com a pessoa do mesmo jeito.
Então o Senhor sempre nos fala, se Deus está falando com você essa palavra, é porque o Senhor quer abrir os seus olhos, né, de alguma situação. Então eu não sei quem vai ouvir essa mensagem, né? Não conheço muito bem também todos que estão ouvindo, mas eu só sei que Deus não dá mensagem à toa. É um ensino, mas também é para nos despertar e nos ensinar, para a gente ficar sempre vigilante, entendendo o que a palavra diz e o que a gente tem que fazer, né? Como a gente deve viver. Como que Mardoqueu reagiu a isso? Eu vou te falar aqui na Bíblia agora, ó. Quando Mardoqueu soube, capítulo 4, livro de Esther, para quem, né, gosta de acompanhar. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou suas vestes, vestiu de pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor, né? E em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Ou seja, o que eu quero te explicar isso aqui dessa palavra. Quando Mardoqueu soube desse decreto para destruir o povo de Deus e destruir principalmente a vida dele, o que ele fez? Quando a Bíblia fala de rasgar suas vestes, é em sinal de humilhação perante Deus, né? Ou seja, ele se humilhou perante Deus, ele se prostrou. Todo mundo, quando ouvia aquilo, começou a se lamentar, a temer e tremer, né? Ficaram com medo, ficaram sem saber o que fazer, mas a reação do povo foi a reação que a gente tem que ter. Eles começaram a clamar a Deus, pedir o socorro de Deus. E a Bíblia diz aqui, né? Com jejum, choro e lamentação, né? Então, ou seja, ele jejuando, clamando, chorando, se humilhando perante Deus, perante o Senhor, que poderia fazer alguma coisa por eles, mudar aquela circunstância. Tem circunstância, meu irmão, que a gente pode se descabelar e nós não vamos conseguir mudar. Mas se a gente clamar, há poder na oração, há poder no clamor. Deus, ele é um Deus que ele tem o mundo nas tuas mãos, né, na mão dele. Deus é um Deus que ele muda assim, as circunstâncias, só ele querer. Então, quando você estiver passando alguma situação muito complicada, muito difícil, ou uma situação dessas, assim, tomara que nunca passe, mas se você passar, clame a Deus, peça socorro do Senhor, porque Deus, ele vai desfazer as obras do inimigo. Ele é especialista. A Bíblia diz que o Senhor, ele é especialista em desfazer as obras do inimigo, né? Aquilo que é projetado contra a nossa vida, o Senhor, ele vem e joga por terra. Mas a gente precisa clamar, precisa pedir ajuda para Deus, para o Senhor, para essa peleja, essa guerra não ser nossa, mas ser do Senhor. E aí a Bíblia diz que Mardoqueu foi e contou para Esther. Esther era judia, né? E ela fazia parte do povo de Deus, e ela estava no palácio. Então quem poderia ajudar eles naquele momento? Mardoqueu pensou, Esther. Então você entende, Esther foi colocada lá no palácio por algum objetivo, um propósito. Não foi em vão que ela foi escolhida no meio de tantas pessoas. Porque olha que tremendo aqui, a Bíblia diz, né? Que quando Mardoqueu, ele se humilhou e fez chegar a Esther tudo o que estava acontecendo, ele falou aqui, versículo 13. Disse Mardoqueu para Esther, né? Que tornasse a dizer a Esther, não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa do seu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegasse a esse reino. Louvado seja Deus. Tudo tem um propósito. Mardoqueu falou, Esther, se você se calar, Deus vai levantar alguém e Deus vai dar vitória para o povo, porque o povo está clamando. Quando há clamor, há resposta, tá? Outra coisa que eu te falo aqui nessa noite, que a Bíblia respalda totalmente. Onde há clamor, onde há oração, a resposta de Deus também, ela vem. Então, Mardoqueu falou para ela, olha, se você se calar, se você ficar com medo, se você não fizer nada, cruzar seus braços, socorro virá de outra parte, mas você vai perecer e a casa do seu pai, né? Você vai perecer. Aí Mardoqueu falou uma coisa que, assim, para mim é uma dos versículos chaves desse livro de Esther, que falou, quem sabe não foi para este tempo que você foi colocada nessa posição. Então, quem sabe, meu irmão, não é para este tempo de hoje, né? Para essa situação que você está onde você está.
Deus quer usar você para socorrer outros, né? Deus quer usar você para dar livramento para muitas pessoas que estão cegas, não estão entendendo o que está acontecendo. Não estão entendendo, mas o Senhor, Ele quer usar você, Ele quer usar a mim, pra gente, ser boca dEle, aonde Ele nos colocar. Então, Esté, quando ela ouviu aquilo, ela entendeu, a Bíblia diz aqui, Esté falou assim, olha, vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei. Ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Ou seja, o que Esther fez? Eu vou fazer a minha parte. Então, para chegar... Por que ela jejuou e orou? Porque para chegar diante do rei, tinha, mesmo que fosse a rainha, naquela época, tinha que ter sido convocada pelo rei. Não podia, por exemplo, eu quero ir lá na sala do trono, quero ir lá no rei e vou chegar lá de qualquer jeito. Não. Tinha que ser convocada, ou convocado, ou convocada pelo próprio rei. E a pessoa que chegava diante do rei, naquela época, sem ter um chamado, digamos assim, sem ter sido convocado, ela poderia ser morta se o rei não colocasse assim o cetro na cabeça da pessoa, falando, não, pode deixar vir. Se o rei não autorizasse, a pessoa podia morrer. Então Esther, ela estava correndo esse perigo. Esther estava correndo esse risco, então ela falou, olha, jejuem por mim, que eu e as minhas servas aqui também vamos jejuar, vamos orar, vamos clamar 3 dias, e nós vamos entrar na presença do rei, e eu vou fazer a petição, né, para o livramento e salvação do meu povo, louvado seja Deus. Então, olha só, todas as vezes que você estiver passando uma situação difícil, ora, consagra, né? Quando a gente fala de jejum, muitas pessoas não entendem. Jejum é se abster de alimento por alguns momentos, por algumas horas, né? E aí, no caso de Estela, foi 3 dias, mas nem todo mundo faz isso, né, meu irmão? Às vezes faz metade de um dia, às vezes faz até meio-dia, enfim. É se abster de alimento por alguns momentos Por que se faz jejum? Para você, né, ficar mais sensível também ao Espírito Santo e para o Senhor ver, né, a nossa humilhação diante daquela situação ali. Olha, eu estou me abstendo, né, de várias coisas para poder chamar a atenção do Senhor. O jejum também é para isso, né? Para arrependimento também. O jejum também, né, amados? A gente não tem que jejuar se arrependendo dos pecados. Não adianta jejuar de qualquer jeito, mas eu não quero ensinar você a jejum agora. Eu quero dizer só que aquele povo, ele clamou, e aquela Esther lá, a rainha que está colocada no palácio, ela podia até ter pensado, não quero nem saber desse povo, mas ela tinha a integridade de pensar o quê? Não, eu preciso fazer alguma coisa. Olha a palavra que foi lançada para mim. Se você se calar, socorro vai vir de outra parte. Então ela, com essa palavra, ela falou, eu vou fazer a minha parte então, porque foi para esse momento que eu cheguei até o reino. Não foi porque eu era mais bonita, não foi porque eu era mais inteligente, não foi porque eu era especial, não. Foi porque o Senhor colocou naquela posição. É Deus que coloca, é Deus que tira, meu irmão, de alguma posição, de alguma situação. Tudo está na mão do Senhor, tudo está no controle de Deus. Às vezes Deus nos coloca em alguma situação, daqui a pouco a gente sai daquela situação. Então você vê Deus em todas essas coisas. É tremendo. E aí a Bíblia diz que, mais interessante, né? Já estou encerrando já assim, já estou chegando no fim da mensagem, mas aí o que aconteceu? Esther fez uma petição para o rei, ela foi, né, jejuou e chegou na presença do rei, e o rei se alegrou, veio Esther, e ele falou, o que você quer, minha rainha? Até a metade do meu reino eu te dou, né? Ela foi agradável aos olhos do rei, o rei se agradou de ver Esther naquele momento. E a Bíblia diz que ela falou, olha, eu vou fazer um banquete, eu quero que você venha com Amã. Essa é a minha petição. Ela não pediu metade do reino, ela só pediu para o rei vir ao banquete que ela ia fazer. E aí o rei foi, ela preparou o melhor, o rei foi, se alegrou ali. E aí ela falou, olha, eu vou fazer uma segunda petição. E ele falou, pede o que você quiser, de novo. Né? Que a palavra diz assim, até metade do reino se te dará. Qual é a sua petição? E aí ela falou, olha, eu quero que você venha no novo banquete que eu vou preparar amanhã. E aí nesse banquete eu vou declarar a minha petição. E aí o rei falou, tudo bem, a gente vai, né? Gostou daquela situação e tô resumindo para você. No outro dia ele foi com Amã para um outro banquete. E quando chegou lá, Esther declarou para Assuero, né?
tudo que tinha acontecido, declarou que Amã tinha preparado para morrer ela e o povo dela, e enfim, falou, contou toda a verdade, desmascarou aquele Amã, o inimigo ali, né? Desmascarou, trouxe tudo à tona que ele estava fazendo ali em oculto, tudo que ele estava fazendo dando um jeitinho, sem contar a realidade para o rei. Ele só falou um povo, mas não falou quem era, não falou nada, não explicou direito. E o rei deu autoridade para ele porque confiava nele. Então, naquele momento, quando Esther declarou, a Bíblia diz que o rei mandou matar Amã, né? E toda a família dele ali. Por ele ter sido um traidor, né? Querendo matar o povo de Esther ali. Estou resumindo para você, porque essa palavra é grande, né? E aí ele falou aqui, ó. A Bíblia diz aqui, né? Que no versículo... Aí, olha, só para encerrar mesmo. Interessante, lá no capítulo 6 diz que depois disso tudo, né? Na verdade ela não tinha declarado ainda, mas depois que ela chamou para o segundo banquete, o rei, no outro dia, antes deles irem para um banquete, começou Deus a desmascarar, a tirar a máscara de Amã, né? Primeira coisa que aconteceu foi que o rei falou assim, aquele homem, né, que contou o sonho que eu tive, eu tive um sonho, o rei perdeu o sonho, o rei perdeu o sono, e quando ele perdeu o sono, ele se lembrou de Mardoqueu, que tinha sido um homem que Deus usou para dar livramento para o rei. Há um tempo atrás dessa parte da história, o rei Assuero estavam tramando, dois homens do palácio, tramando para matar o rei Assuero, e Mardoqueu ouviu e falou ali para Esther, né? E Esther falou com o rei, e o rei teve o livramento ali de Deus. Então o rei ele falou com Amã, o que aconteceu com aquele homem? Alguém honrou ele? Né? O que fizeram com aquele homem? E aí ele falou assim, quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, o que eu faria? Pediu conselho para Amã. E aí Amã, achando que era ele, né? Não, quem mais Deus vai se agradar se não for eu? O rei vai se agradar. E ele falou, então traz a veste real, o cavalo, faz ele montar no cavalo, põe a coroa real na cabeça, né? E que ele venha andando, alguém puxando ali o cavalo e ele, né? Com toda a polpa em cima do cavalo. Foi mais ou menos isso que Amã falou, pensando que ele seria exaltado pelo rei, né? Quem poderia mais ser honrado se não fora eu? E aí o Senhor é tremendo, porque ele muda a circunstância. Ele falou, então tá bom, Amã, faz exatamente assim, só que com aquele Mardoqueu. Então Amã, que estava preparando uma forca, Amã que estava querendo destruição, querendo matar Mardoqueu, ele teve que honrar Mardoqueu diante da praça ali, né? Mardoqueu vestiu com a veste real, com a coroa real no cavalo, e Amã, que era o inimigo, teve que puxar Mardoqueu por toda aquela cidade ali, uma humilhação da vida dele. E quando ele chegou, ele ficou irado, né? A forca estava preparada para matar aquele homem, enfim, a ira dele triplicou. E aí quando ele chegou no banquete, no segundo banquete, Esther declarou, né, que Amã queria matar o povo dela. Enfim, meu irmão, Deus desvendou toda aquela maquinação, né? Aquele projeto maligno que estava acontecendo ali. Então o Senhor, ele é assim que ele faz, né? Ele é um Deus que desfaz. E aí a Bíblia diz, enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. E o furor do rei se aplacou. Então, tremendo. E logo depois disso, o rei enforcou Amã na forca que ele tinha preparado. O rei pegou o anel dele, mais uma vez, né? Que ele tinha entregado para Amã, entregou para Mardoqueu. Mardoqueu agora desfaz aí esse negócio, porque eu não tenho como voltar ao decreto, mas você tem como desfazer, né? Criando um novo decreto. Então esse novo decreto, os judeus podiam se defender de tal maneira que eles não foram mortos, exterminados, né? Eles tiveram um grande livramento, eles foram avisados, eles tiveram a oportunidade de se defender, e Amã, ele foi destruído. Então a mensagem, né, amados, que eu quero deixar para você nessa noite é que todas as vezes que alguém tramar o mal, for maligno, tiver inveja, começar a alimentar ira no seu coração por outra pessoa e projetar coisas malignas para destruir essa outra pessoa, né? Fazer maquinação, usar pessoas como bonecos, eu falo assim, né?
para poder cumprir os seus propósitos malignos. Todas as vezes que isso acontecer contra você, contra mim, não se preocupa, não precisa bater boca, não vai lá se defender, não faça nada, entrega tudo na mão de Deus. Faça como Mardoqueu, se humilha perante o Senhor, clama ao Senhor, né? Conclame um jejum, chame pessoas para te ajudar a orar, a clamar, mas não faça nada físico, deixa tudo na mão de Deus, porque o Senhor, Ele é o justo juiz, Ele é o Senhor que peleja para aqueles que nele esperam, Ele é o Senhor que as lutas não são nossas, mas são do Senhor, ainda mais quando é contra alguém que está inocente, como Mardoqueu. Mardoqueu era servo de Deus, ele só estava querendo fazer a vontade de Deus. Mardoqueu não queria fazer nada de ruim para Amã, mas mesmo assim ele atraiu a ira daquele homem. E essa palavra no final você vê uma grande alegria aqui no capítulo já 9, né? Onde no capítulo 9, versículo 22 disse: como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, de luto em dia de folguedo, para que os fizessem dias de banquete, de alegria e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. Ou seja, virou uma festa que chamava festa do Purim, né? Festa do Purim, que foi uma festa do livramento ali do Senhor sobre aquelas pessoas, porque eles puderam se defender, eles puderam ter vida, né? O povo de Deus. Então Mardoqueu, ele desfez ali, o Senhor usou Mardoqueu para desfazer as obras do inimigo, mesmo ele não colocando as mãos em Amã. Mesmo ele não fazendo justiça com as próprias mãos. Porque eu e você, a gente não pode fazer justiça com as nossas mãos. A gente nunca pode achar que, eu estou sendo injustiçado, estou tramando contra a minha vida, estou me prejudicando no meu trabalho. Trabalho é lugar oficial dessas coisas acontecerem, né? Infelizmente. Eu não sei o que dá na cabeça das pessoas que, ao invés de um querer... Eu li uma coisa interessante hoje que fala que assim, a gente tem que acender a luz um do outro, né? Porque você acender a luz do outro não vai apagar a sua. Achei muito lindo isso e é mais ou menos isso aqui. Você ajudar o outro não vai desfazer o seu trabalho. Você cooperar com quem está do seu lado não vai desmerecer o que você já tem feito. Não, de jeito nenhum. Cada um tem a sua honra, cada um tem as suas qualidades, as suas características. Então, né, cada um conquista da uma maneira que sabe conquistar. Cada um mostra ali o que Deus tem ensinado da maneira que sabe. Então, mas infelizmente, principalmente em meios de trabalho, existe muito isso, de alguém querer puxar a perna do outro, querer, né, subir o degrau, mas não subir com o seu próprio esforço, subir pisando na cabeça do outro, pisando no esforço do outro, desfazendo aquilo que os outros já tinham feito. E isso é terrível, mas assim, a gente não tem que se preocupar e nem ficar querendo, né, mostrar que é melhor. Não, toda essa disputa não vale a pena. Você tem que mostrar o seu valor para o Senhor, meu irmão. Mostra o seu valor para Deus, porque para o Senhor você tem um grande valor. Para o Senhor você tem qualidades específicas. Para o Senhor você é diferente. Ninguém é igual a ninguém, né? O Senhor, Ele conhece cada um de nós pelo nome e Ele sabe cada uma característica, né? As qualidades, também as limitações, também os defeitos, também os erros. Ele conhece. Então, queira mostrar o seu jeito, né, bom de fazer as coisas para o Senhor, porque para o homem não vai adiantar. Aqueles que te odeiam vão continuar te odiando e vão odiar mais ainda. Aqueles que são seus amigos e querem o seu bem, eles não precisam disso, porque eles te conhecem, eles sabem quem você é. Então eles não precisam que você se explique, eles não precisam que você mostre nada, porque eles são seus amigos, aquele que chora quando você chora e que se alegra quando você se alegra. Eles não precisam que você demonstre nada. Os seus inimigos, não adianta você demonstrar, que quanto mais você demonstrar que não é bem assim, mais eles vão te odiar. Porque é uma coisa de dentro para fora, é uma coisa terrível que nasce sem motivo. Como eu falei, a palavra está escrita aqui, eu ministrei, né? Mardoqueu não deu motivos para Amã ser daquele jeito, ele só não se curvou, porque ele só se curvava ao Deus de Israel, era um propósito de vida dele. Não é que ele queria humilhar, não era que ele queria desfazer daquele homem, ele só porque ele se curvava diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é de quem a gente deve realmente se curvar. Mas isso encheu a ira do homem de tal maneira que ele não queria só tirar Mardoqueu da vista dele, ele queria tirar da terra. Então, amados, essa noite eu deixo essa mensagem para o seu coração, né? Guarda essa palavra, e também falando sobre Esther, que às vezes as coisas mudam na nossa vida porque Deus
lá na frente ele tem algo a fazer, como ele usou Esther como um grande instrumento. Se não tivesse Esther no palácio, o que aconteceria, né? Mas tinha Esther porque Deus já tinha visto lá na frente que o Senhor vê bem antes de nós. Então ele já sabia tudo o que ia acontecer. Então Deus já preparou Esther para estar naquele lugar, no momento certo, na hora certa, né? Preparada, inclinou o coração do rei para Esther, para ele receber e se agradar quando ela entrasse na presença do rei. Deus preparou tudo, meu irmão. Deus prepara os corações. Deus arma a situação para dar vitória para mim e para você. Então fique em paz, fica tranquilo, né? Você nunca deixa a ira subir ao seu coração por ninguém, porque você vê que o fim é esse aqui, não tem outro fim. O fim é destruição, meu irmão. Se você sentir ciúme, inveja, qualquer coisa de alguém, peça a Deus para arrancar isso do seu coração. Porque esse sentimento maligno vai levar você a ser cada vez menor, porque os soberbos Deus abate, e a ser cada vez mais frustrado. Porque o Senhor não vai deixar, né, meu irmão, uma pessoa assim se engrandecer por muito tempo. Tem uma hora que a máscara cai, tem uma hora que as circunstâncias mudam, tem uma hora que a verdade aparece. Louvado seja Deus por isso. Essa é a mensagem que eu tenho para deixar para você nessa noite. Que o Senhor abençoe você, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor cubra você e a mim também, em nome de Jesus, com o sangue dele, nos proteja, nos livre dessas pessoas malignas, porque esse é o nome, né? São pessoas malignas, dignas de pena mesmo. Que Deus livre a gente, que o Senhor te guarde no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança, no meio até da igreja também, aonde você for, em lugar que você for colocado, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer a glória dele sobre o seu rosto, sobre a sua vida, que você possa resplandecer a presença de Deus, sem precisar fazer nada, meu irmão, só adorar e engrandecer a ele. Olha, quanto mais puro você for, mais Deus vai trabalhar, mais Deus vai fazer, e ele tem um tempo de fazer as coisas. Não se apresse, não queira, sabe? Tem pessoas que... Sabe por que isso nasce no coração das pessoas? Eu fico observando pela Bíblia, pelo que eu leio aqui de outros casos, situações da Bíblia, como Saul, por exemplo. Se a gente for, né, buscar aqui na palavra de Deus, tem outras situações assim. Tem várias situações assim. Mas sabe o que eu vejo em todas elas? A pessoa, ela não quer perder, né, aquele prestígio, mas é do homem. Não foi um prestígio que Deus deu. Tudo que Deus te der, ninguém vai tirar, meu irmão. Quando Deus dá, ele dá e pronto. Mas quando o prestígio é dado pelos homens, pode ser posto, pode ser tirado, tá entendendo? Deus não, Deus ele faz tudo no tempo certo. Outra coisa que eu observo muito também na Bíblia em relação a esse tipo de pessoa, como Amã, que era o inimigo do povo ali de Deus, o inimigo de Mardoqueu, o inimigo de Esther. Eu vejo também que a pessoa tem pressa de chegar no alto, no topo. Meu irmão, vive uma vida de cada vez. Uma vida não, um dia de cada vez. O que é para ser seu virá e não tardará. Mas o que não é para ser seu, que não seja, porque se for, não vai ser bênção. Queira sempre para a sua vida, né? Isso tudo é ensinamento que a gente tira dessa palavra aqui, que a gente acabou de ler, né? Pena que não dá para ministrar muito, porque é muito grande essa palavra, a mensagem são várias. Se outra pessoa você ouvir uma ministração sobre Esther, vai ser diferente. Se um outro dia eu ministrar sobre Esther, vai ser diferente, porque a palavra de Deus ela é rica, ela é cheia de ensinamentos para a nossa vida. Mas eu vejo que essa vontade de querer chegar, de querer, sabe, rápido, não, é como se assim, eu não quero o passo a passo da escada, quer voar logo. Isso também faz com que você queira passar por cima das pessoas às vezes, né? Você não, em nome de Jesus, né? Mas que as pessoas queiram passar por cima, queiram logo tirar tudo, tipo, tudo que foi impedimento, tira da minha frente que eu preciso chegar logo lá. É mais ou menos esse sentimento ruim que vai nascendo, e aí a pessoa vai entrando numa maldade tão grande que quando ela vê, ela não consegue mais voltar, ela já virou uma pessoa maligna, perversa. Ela já não consegue mais voltar a estar normal, a esperar, a confiar no Senhor, não. Então, que o Senhor te livre desse tipo de situação, que o Senhor guarde o seu e o meu coração, para que a gente nunca, né, venha passar um sentimento desse pelo nosso coração. E que o Senhor nos abençoe e cumpra em nós
o querer dele, em nome de Jesus, só o querer dele. Que Deus abençoe você, a sua família, a sua casa. Vou fazer uma oração rápida pela sua vida, se você puder fechar o olho, se não, recebe aí. Pai, em nome de Jesus, meu Senhor, uno aqui minha fé com a fé dessas pessoas que estão me ouvindo, Pai. Senhor, eu não sei, Senhor, como cada um está vivendo, o que cada um está passando, Senhor. Ah, Deus, eu não sei, Senhor, se está tendo perseguição, se estão sendo enganados, meu Pai, se está se levantando inimigo, Pai, e às vezes nem está sendo percebido, eu não sei, Pai, mas o Senhor sabe todas as coisas. Pai, cobre com o teu sangue, Senhor, livra, meu Pai, de toda maldade, perversidade. Senhor, guarda, meu Senhor da glória, essas vidas, guarda, meu Pai, debaixo da tua mão poderosa, meu Pai, desfaz o conselho dos ímpios, meu Senhor, desfaz toda, meu Senhor, conversação maligna, Pai, toda concordância que não vem de ti, joga por terra em nome de Jesus, ó Pai. Senhor da glória, tudo que não for projeto teu, Senhor, que venha ser desfeito no nome de Jesus, Pai, que se cumpra somente o teu querer, a tua vontade, os seus propósitos, os seus sonhos, meu Pai, que são muito maiores e melhores, Pai, que os nossos, Deus, em nome de Jesus, Pai, traz à tona, Pai, as coisas que estiverem ocultas, Senhor da glória, para essas vidas aí, meu Pai, que estão ouvindo essa mensagem, Deus, em nome de Jesus. Se houver algo oculto, Pai, o Senhor sabe todas as coisas, Pai, nos guarda o nosso coração, Senhor, que nós possamos ter o coração puro e reto diante de Ti, meu Pai, Senhor da glória, em nome de Jesus. E assim nós oramos aqui, Pai, em concordância e Te agradecemos no nome de Jesus, amém. Deus abençoe, te fortaleça, te dê a paz, guarde você, a sua casa, guarde o seu coração e até amanhã com mais uma mensagem em nome de Jesus, amém.